Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade então à parte de limiar anaeróbio, esse importante marcador do nosso sistema, eu gostaria de conversar um pouquinho mais com vocês sobre o gráfico que nós terminamos a aula passada. Vejam bem que interessante. Vamos pegar aqui um indivíduo ativo, certo? Onde é que estariam as duas quebras? Aqui o primeiro limiar anaeróbio, aqui o segundo limiar anaeróbio. E vamos comparar agora com o gráfico, por exemplo, de um indivíduo com insuficiência cardíaca crônica. Vejam, gente, que tanto o sistema subaeróbio como aeróbio extensivo, intensivo e o anaeróbio estão antes do primeiro limiar desse indivíduo ativo. Ou seja, enquanto este cara aqui nem sequer está gerando adaptações, esse aqui já esteve com um acúmulo absurdo de lactato. Vamos olhar agora um indivíduo sedentário, vamos ver qual a importância da gente gerar treinamento. Vejam, a primeira quebra do cara sedentário está aqui. Então, o indivíduo, praticamente toda a parte aeróbia extensiva está na parte anterior ao que seria primeiro limiar do indivíduo ativo. Enquanto esse aqui está em treinamento aeróbio extensivo, esse aqui nem sequer está tendo adaptações. O que eu estou querendo dizer com isso? Que conforme a gente treina, essas curvas vão sendo deslocadas para a direita. E vamos agora olhar um indivíduo, um atleta, por exemplo. Vejam que em relação a um indivíduo sedentário, enquanto o indivíduo sedentário está entrando no sistema anaeróbio, esse cara nem sequer passou do subaeróbio. Então vejam a importância do treinamento, vejam a importância da gente gerar treinamento nos indivíduos e vejam a importância de nós gerarmos treinamento anaeróbio para que o nosso sistema aeróbio seja desenvolvido. Vamos retomar um pouquinho esse conceito. Lembrem, primeiro limiar, segundo limiar. Abaixo do primeiro limiar, subaeróbio. Aqui, entre o primeiro e o segundo limiar, nós temos mais próximos da primeira quebra, o aeróbio extensivo, mais perto da segunda quebra, o aeróbio intensivo, e acima da segunda quebra, acima do segundo limiar, o sistema anaeróbio. Agora vejam o seguinte, vejam que interessante. Se nós gerarmos um estímulo que fique abaixo do primeiro limiar, o que seria uma intensidade subaeróbia, o ponto de equilíbrio do lactato, ele vai se estabilizar na mesma linha do repouso. Então vejam, vocês vão gerar um estímulo, vai haver um pequeno aumento do lactato e logo em seguida ele vai se estabilizar na mesma linha. Isto quer dizer que não vamos gerar adaptações nesse indivíduo. Agora, se nós fizermos um estímulo entre as duas quebras, o que nós vamos gerar? Nós vamos gerar um aumento do lactato maior do que o anterior, até porque a intensidade é maior, vai gerar uma queda da curva e vai estabilizar o lactato acima da primeira linha. Ou seja, adaptações nós já estamos gerando nesse sentido. E se nós gerarmos um estímulo exatamente em cima do limiar? Nós vamos ter uma estabilização do acúmulo de lactato. Aqui a gente chama esse ponto, então, de máximo estado de equilíbrio do acúmulo de lactato. Passa a ser a maior intensidade em que o indivíduo, um atleta, consegue estabilizar a sua concentração de lactato. Agora, se o estímulo for acima
do segundo limiar, aí não tem jeito. Aí o lactato ele vai continuar subindo de forma bastante importante e aí tudo o que isso ocorre, tudo que decorre a partir desse acúmulo de lactato, nós já sabemos. A liberação importante de íons hidrogênio, a descoordenação neuromuscular, a incapacidade da liberação de íons cálcio pelo retículo sarcoplasmático, a incapacidade de recaptação do cálcio pela bomba cerca, e assim a gente segue falando com estímulos acima do segundo limiar, ok? Bom, existem métodos alternativos ao lactato? Existem. Então, temos métodos invasivos, ou seja, nós vamos precisar medir as catecolaminas plasmáticas, nós vamos precisar invadir o corpo do indivíduo, retirar sangue do indivíduo para que isso aqui seja medido. Agora, tem alguns métodos não invasivos. Tem a ventilação, e nós vamos conversar que a ventilação, quando a gente está, por exemplo, caminhando com o nosso aluno e daqui a pouco ele não consegue mais manter o fluxo respiratório, nós passamos do primeiro limiar. Agora, quando o indivíduo está conversando contigo, mesmo que ele perca esse fluxo normal e daqui a pouco ele não consegue mais respirar de forma adequada, nós passamos do segundo limiar, ou seja, acompanhar a ventilação do nosso aluno está nos dando de forma indireta e forma não invasiva a forma com a qual a gente pode medir o primeiro e o segundo limiar. Também podemos pegar sódio e cloro salivar, a gente vai ter que ter toda uma técnica para fazer isso e reagentes para fazer esse tipo de coisa. E nós temos também a frequência cardíaca. Mais uma vez, a frequência cardíaca aparece como um método eficaz. Por isso, nós precisamos medir a frequência cardíaca do nosso aluno. E vejam que interessante. Conforme a velocidade vai aumentando a frequência cardíaca, ou seja, a nossa frequência cardíaca está aumentando. Lembrem que para ler um gráfico, eu pego uma linha para cá e a mesma linha para cá, e eu sei que para esta carga, para esta velocidade, a frequência é essa. E quando o indivíduo terminou de fazer o teste, quando o indivíduo terminou de fazer o exercício, o que a gente pode fazer a partir dessa frequência medida? A gente vai ver o ponto em que haja a perda de linearidade. Então vocês vão traçar uma curva da frequência cardíaca, como ela aconteceu, e vão passar uma linha exatamente reta que pegue a maior quantidade de pontos iniciais. Neste ponto aqui, quando a frequência cardíaca já começou a não manter a mesma linha de crescimento, mas esta curva continua crescendo, este ponto vocês vão trazer para baixo. E este ponto aqui está indicando essa perda de linearidade. E este ponto indica justamente o limiar anaeróbio. Neste caso aqui, estamos falando de 290 metros por minuto. E isso é a mesma coisa que 17,4 km por hora. Ou seja, nós temos um ponto de análise, nós temos um ponto sob o qual, abaixo do qual ou acima do qual nós podemos pensar em gerar treinamentos dos nossos indivíduos. Ok, gente? Então, essa é a segunda parte da nossa aula sobre limiar anaeróbio. Nós ainda temos muito para conversar. E fiquem com Deus e continuem estudando, podem ter certeza que vale a pena. Um grande abraço.